Eu vejo quando o pessoal começa a lançar formas diferentes de treinamento. E agora eu percebo que tá na moda full body, né? Existem alguns tipos de treinamento que funcionam, pessoal, porque as pessoas simplesmente fazem. E quando você tá desmotivado, quando você tá numa condição de tô indo obrigado, tô fazendo o que eu tenho que fazer, fico olhando no relógio, coloca a carga baixa, começa a contar repetição como se repetição fosse uma coisa que conseguisse determinar o teu resultado. Não é? É o esforço diante das repetições que você se programou para fazer. Qualquer treino fica ruim. Imagina se você fosse, por exemplo, sair com seu namorado, e fizesse a mesma cara para ele ou ela que você faz quando você está indo treinar aquele dia que você está sem paciência, sem vontade. Imagina, não ia dar certo, né? Conosco funciona mais ou menos a mesma coisa em relação ao treino. O treino ele precisa ter uma intensidade para você fazer as coisas. Então, não existe um treino melhor, na verdade. Tem um treino que você faz ou não faz. Quando a gente fala em nível profissional, é totalmente diferente. Por quê? Um campeonato amador, né? Por que é amador? Porque são pessoas que amam o que fazem. Quer dizer, elas só fazem o que elas amam. Agora, quando você fala profissional, significa que essa pessoa, por que ela está um degrau a mais? Porque ela vai fazer o que ela também não ama. Óbvio, ela vai fazer o que ama, porque ela faz porque ama, mas ela também vai fazer aquilo que ela não ama fazer. Por quê? Porque ela ama vencer. Então, a grande pérola do dia é lembrar que o resultado que você espera, na verdade, está 99% naquilo que você não faz. E se você não tomar uma direção para conseguir fazer aquilo, dificilmente, eu diria, é impossível você conseguir chegar a algum lugar, principalmente nesses próximos 2 meses que a gente tem. Por isso, se você está cansado de treinar split series, você está desanimado, você está desmotivado, você está indo fazer aquele treino porcaria, não para. E se você está com vontade de treinar, o que for, faz o que você está com vontade de treinar, desde que você faça direito. Só que aí tem aquele papinho, né? Tem que ser adultinho. Então não é, hoje eu tô morrendo de vontade, amanhã você tá morrendo de vontade de fazer outra coisa. Aí não tem condição. Nós vencemos as coisas pela consistência que a gente coloca nelas e não simplesmente pela escolha que é feita. Acho que a primeira mensagem é, escolhe alguma coisa e faz. Porque se você ficar empurrando com a barriga aquilo que você deveria fazer, mas você está se enganando e você sabe que tá. Você sabe que não está colocando a força que você aguenta. Você sabe que você não está fazendo a quantidade de refeição que você tolera. Você sabe que você conseguiria treinar aquele dia que você não foi. Dificilmente a coisa vai se desenhar do jeito que precisa para você conseguir ter um desempenho adequado. Em relação à alimentação, é semelhante, mas eu costumo falar que é mais difícil pelo seguinte: treinar, nós treinamos uma vez por dia, 5 a 6 vezes por semana. Poucos de nós treinamos 7 vezes por semana. Pelo menos aqueles que ainda estão buscando um físico mais trabalhado. O cara que treina 7 vezes por semana normalmente já tem esse físico, até pela insistência e teimosia. Mas para nós, imagina, a gente treina uma vez por dia, 5 a 6 vezes por semana. Agora comer, a gente tem que comer. E a gente tem que comer pelo menos 3 vezes por dia, todo dia, de segunda a segunda. Imagina se tem treino que você não acerta, imagina quantas refeições você deixa de acertar. Por isso que é um compromisso um pouco mais difícil. E às vezes por isso que você tem a sensação que você pode errar alguma coisa, que você pode colocar uma refeição extra, diferente, calórica. Essa semana a gente comemorou o aniversário da G, que é a esposa do meu chefe, meu melhor amigo, Dr. José Carlos Garcia. Obviamente a gente foi almoçar num restaurante que ela gostava. Esse restaurante é um restaurante de cozinha internacional. Então ele tem uma pegada meio de francesa assim, mas é cozinha internacional. E evidentemente que tinha N mil coisas, e queijos, e frituras, e não sei o que. A gente abriu comendo um tartar de entrada, que basicamente é carne picada. Depois, a Roberta pediu camarão, eu pedi carne com um risoto. Aí eu comi a carne e dei umas beliscadinhas no risoto. Mas sabe aquela sensação de você comer e tá suficiente? E isso é uma coisa que é necessário a gente aprender. Essa sensação de suficiência, de tá bom. E por que isso é necessário que a gente aprenda? Porque quando a gente fala de um resultado duradouro, uma das coisas ou a primeira coisa que a gente tem que saber é a hora de parar de comer. Porque quando um nutricionista, outro médico, um nutrólogo, fala para vocês, não, dá para comer de tudo. Ele está falando que dá para comer de tudo numa determinada quantidade, pessoal. Não, é possível você comer um docinho? Sim.
um quadradinho de chocolate. Mas você vai lá e me mete uma barra. E aí que a coisa fica complicada, porque muitas vezes as pessoas restringem tipos alimentares justamente porque não conseguem controlar a quantidade de consumi-los. E por isso as dietas de retirada são muito comuns e são muito famosas. Tira o glúten. Ah, por quê? Porque o cara não consegue comer 200 gramas de macarrão, come 1 quilo. Tira leite e laticínio. Por quê? Ela não consegue comer um quadradinho de queijo. Tem que comer a vaca inteira. Se você começar a parar para pensar que é mais fácil retirar da sua frente aquilo que você não tem controle do que você controlar aquilo que você não consegue, você vai entender por que tanta gente cuida dessas formas alimentares de um jeito que se excluem tantos alimentos. E por que essas dietas que falam, vamos tirar o glúten, vamos tirar a lactose, por que elas realmente funcionam? E elas funcionam porque você normalmente tira classes alimentares de alimentos que trazem sensação de recompensa e satisfação. Isso quer dizer que você passa a controlar melhor as calorias porque você já não está mais comendo para se divertir. Você não está comendo para se sentir bem. Você está comendo porque está na hora de comer. E eu precisava explicar isso para vocês porque começa essa época também o que são aquelas tentativas das dietas desesperadas. E isso é ruim. Isso é ruim porque quando a gente olha a fisiopatologia na nutrição humana, a gente percebe que uma série de formas de comer que são ruins, que são inadequadas, elas vêm de restrição, não de hábito. Aquilo que você tem o hábito de comer nunca vai te engordar, a menos que você tenha o hábito de comer até se fartar. Então esse é o pulo do gato. Primeiro quem você está matando? A sua fome ou a sua vontade? Essa é a primeira pergunta. Segunda coisa, você está comendo o suficiente para você não ter fome? Porque fome é fisiológico. E se você tiver fome, o teu corpo vai dar um jeito de fazer um bypass na sua cabeça para criar uma situação onde você perca o que é a suavidade do controle do seu apetite, para que você não devolva a quantidade de caloria necessária, mas que você devolva a sensação de recompensa que a fome que você estava sentindo tirou. Fome é um sinal de perigo, um sinal de perigo extremo para o nosso organismo. Sem comida a gente morre, e o nosso cérebro sabe disso. E ele toma determinadas organizações, tipo um rewiring, tipo uma reconexão, para fazer com que você vá na direção correta. Como se fosse um ABS de um carro, que você pisa no ABS e ele não deixa travar, por mais que você tivesse que ter tirado o pé do freio naquela hora. Então o cérebro, ele entende que você está querendo ficar sem comer. Só que ele se reorganiza, você não vai por boa vontade? Peraí. E a gente começa a notar uma modificação do que é o comportamento na alimentação dessas pessoas. E esse comportamento, ele começa de um comer transtornado, ou seja, a pessoa nunca come doce. Quando come 1 quilo de doce. A pessoa nunca come pizza, mas quando come uma pizza inteira. A pessoa nunca consome glúten, mas quando consome até ter dor de barriga. E isso culmina com um transtorno alimentar. E aí a gente entra, por exemplo, na bulimia, que é a pessoa que precisa purgar as calorias em excesso que ela comeu. Então ela tem um binge, come, aí depois ela precisa jogar esse excesso fora. E como que ela joga? Algumas vezes jogando para fora mesmo, com o dedo na garganta, e outras vezes, por exemplo, com exercício. Então existem formas de manifestação dessa doença que as pessoas passam 5 horas na academia, 6 horas na academia. E assim, do ponto de vista biomecânico, ortopédico, isso é impraticável. Não tem como você fazer isso. E não pense que tem resultado, porque não tem. Uma coisa errada, ela não pode ser corrigida com uma coisa mais errada ainda. E se vocês estão comigo até hoje e não entenderam que a academia é um estímulo, você está ensinando o seu corpo a criar uma situação. Você está pegando o seu físico e você está trabalhando numa direção para ele entender o que ele precisa mudar. E passa a usar o exercício para massacrar o seu físico, para gastar caloria. Ou seja, você passa a usar o seu físico para gastar caloria, você vai massacrar seu físico. E a ideia de você desenvolver um físico bacana é justamente você ter esse ponto de eu estou estimulando meu físico a desenvolver. Primeiro que é impossível você conseguir compensar o gasto calórico com o treino. Mas o cara que faz triatlon, não sei o que, ele faz todo dia. Ele corre, 40 quilômetros, pedala 200 e nada 5 quilômetros todo dia. Se ele não faz isso todo dia, não dá. A quantidade de caloria que você consegue ingerir é muito maior do que aquela que você é capaz de gastar. Segundo, algumas coisas na nossa vida, elas têm que ser ajustadas simplesmente porque assim é o certo, ou assim é o melhor. E por quê? Porque quando a gente fala melhor em relação à nossa
qualidade de vida, em relação à nossa saúde, quer dizer que está mais alinhado com o nosso bem-estar. Imagina você não ter controle de alguma função sua. Imagina você não ter controle de fazer xixi. Não você controlar quando você vai fazer xixi. No meio de uma reunião você faz xixi na calça. Você está assistindo um filme com seu filho, você faz um xixi na calça. Comer não é diferente. Imagina você não ter controle do que você está comendo, da quantidade que você está comendo e a hora que você está comendo. Imagina a pessoa que tem que acordar todo dia de madrugada para comer alguma coisa porque fez tanta restrição durante o dia que ela acorda na madrugada como se fosse um impulso. Percebe que o problema não é isto ou aquilo que se faz, mas é aquilo que a gente faz com que provoque essas coisas. Então o que você está fazendo para provocar isso? Eu quero uma dieta de 800 calorias. Você não vai fazer. E se você conseguir fazer, vai ser somente por um tempo. E durante esse tempo, você vai ensinar o seu corpo o quanto isso te faz passar mal. E na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai colocar você para devolver todo esse volume calórico que você deixou de consumir na forma de uma tentativa de resgatar o que foi todo o seu mal-estar para conseguir fazer isso com você. O treino, pessoal, é a mesma coisa. A gente não começa no treino querendo virar um Mr. Olympia na primeira semana. Ontem eu estava assistindo o filme F1 lá do Brad Pitt e uma hora eles estão numa reunião de boxe e o menino vira e fala, é uma corrida longa, então não vamos tentar vencer todo mundo na primeira volta. E é exatamente isso que às vezes a gente pensa. Você tem uma corrida de 1 hora pela frente e aí você sai que nem um louco querendo passar todo mundo na primeira volta. Aliás, na primeira curva. Aquilo que é a nossa capacidade de ajustar nosso físico, ela é muito mais parecida, na verdade, com uma questão de endurance, de durabilidade daquilo que é a sua força de vontade, do que necessariamente a intensidade que você aplica nisso. Quando a gente fala, começa rápido, não desista e melhore quanto puder, a gente está falando exatamente isso. Começa rápido e começa fácil. Não vai para academia para fazer 15 exercícios, vai para fazer 2 bem feitos. Quando a gente fala não desista, é principalmente você não minimizar o que é a importância do que você está fazendo. Não, só tem 2 exercícios, eu não vou treinar hoje, amanhã eu faço 4. E tem gente que faz isso muito com alimentação. Tá hora, eu não vou comer agora. Já sei, eu vou fazer o seguinte, próxima hora de comer eu como o dobro. Tá errado, não funciona. E finalmente, quando a gente fala melhore, aí você vai falar de intensidade. Aí você vai trabalhar no que é o esforço específico que você coloca em qualquer situação dessa. E aí a coisa começa magicamente a dar certo. Você fala, nossa, não sei o que eu fiz diferente. Sabe, você fez. A questão é fazer. Porque enquanto você cuidar daquilo que são as condições que você precisa para continuar fazendo, não tem como dar errado. Não tem um botão de tipo, vamos sacanear o fulano, agora que ele está conseguindo fazer tudo certinho, vamos lá e vamos fazer tudo dar errado. A gente que faz dar errado por conta de escolhas que nós fazemos, que são muito desalinhadas com aquilo que a gente verdadeiramente deveria fazer. E que muitas vezes nossa cabeça coloca pra gente essa ilusão que tá tudo certinho. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?